Olá! Quando nós não sabemos muito bem, né, o que fazer, quando a gente está num dia não tão especial, né, num dia não tão animado, e isso acontece muito em semanas de feriado, então por isso que eu acho que essa palavra tem tudo a ver com o dia de hoje, né, volta de feriado no Brasil todo, pessoas, né, ficaram aí 2 dias em casa, né, muitas das pessoas. Na verdade, nossos filhos tiveram aula na segunda-feira, porém pouquíssimas crianças foram, eles ficaram até chateados com a gente. Mas para muitas pessoas realmente foi um dia normal, mas para a maioria foram, né, um feriado prolongado aí de 4 dias. E eu tava pensando sobre algo que às vezes faz muito sentido. A gente, né, quer ter uma vida especial, dias especiais, dias gostosos para viver, mas a verdade é que não é bem assim. E a gente precisa ensinar até nossos filhos, né, e nós mesmos, a viver a vida, né, a viver o dia, a fazer aquilo que a gente se propôs. E o que ajuda muito aqui pra mim, né, tem me ajudado muito nos últimos 3 anos da minha vida, é ter uma agenda, é anotar as coisas assim. Às vezes eu tenho anotação de coisas que vão acontecer daqui a um mês. Porque quando surge um convite ou alguma coisa, ou me falam de uma data que vai ter um evento que eu preciso ir, eu já coloco na agenda. E o que isso me garante? Que se eu tiver numa semana meio desmotivada, se eu tiver numa semana muito corrida, enfim, eu olho para minha agenda e essas coisas vêm. E aí eu não preciso ficar me esforçando demais, entende? Eu gosto muito disso, né? De ter essa agenda, agenda de dias mesmo, sabe, gente? Não um caderninho para anotar, mas assim, eu abri a semana, né? Poxa, fiquei aí 4 dias fora, eu emendei numa viagem, num retiro que eu fiz no final de semana. Então, quando eu volto, ter essa segurança de que não importa o que me aconteceu na minha vida nos últimos dias, entendeu? Se eu sair muito da rotina, se eu fugir muito do script, eu olho para essa agenda e eu vejo exatamente aquilo que eu preciso fazer. Hoje eu tenho 2 compromissos bem importantes e que se eu não tivesse uma agenda, eu não lembraria, gente. E aí eu olho para pessoas que a gente convive até profissionalmente, que vivem esquecendo, vivem com aquela desculpa, nossa, não lembrava, nossa. Às vezes acontece comigo também, claro, principalmente final de semana, se eu me comprometer com algo no final de semana, porque eu não abro agenda de final de semana, agenda escrita. Então, realmente, se eu não colocar um alarme no celular, eu não vou lembrar. Já aconteceu algumas vezes, sim, comigo. Mas eu percebo que tem pessoas que durante a semana, assim, compromissos profissionais, estão esquecendo do que tinham que fazer, do comprometimento que tinham, do combinado que fizeram com elas mesmas. Então, se a gente não tá conseguindo lembrar de coisas básicas, é necessário criar um novo sistema. Eu não tenho vergonha de falar que hoje eu funciono muito bem nessa minha rotina nova, morando, né, em Bauru, tendo muito compromisso com as crianças, enfim. Porque eu tenho praticamente todos os dias, praticamente não, vou até olhar para falar bem certinho. Eu tenho 6 alarmes acionados todos os dias. Nossa, Bela, mas por que você tem 7 alarmes, na verdade? 7 alarmes todos os dias. Por que você tem tanto alarme? Porque, justamente, se eu tiver um dia um pouco mais lenta, um pouco mais avoada, porque nem todos os dias nós estamos iguais, mas eu não posso deixar de fazer aquilo que eu preciso fazer. Estando bem ou não estando bem, tendo dormido muito, tendo dormido pouco. Essa noite eu dormi muito pouco, acabei acordando na madrugada e não voltei a dormir, tive um sonho ruim. E aí aproveitei e fiquei acordada, né? É um tempo de oração também, quem gosta de orar na madrugada vai entender. Só que na minha agenda tá lá, hora de acordar, bom dia. Antes das 6 horas toca meu alarme, pra eu ter um tempinho pra levantar e depois acordar as crianças. Eu tenho um alarme, o horário que eu tenho que estar saindo de casa pra ir pra escola. Por quê? Porque se eu estiver entretida, colocando roupa neles, fazendo as lancheiras, eu posso perder o horário. Eu tenho depois um alarme, né, para começar o almoço, para buscar o bem. Nos dias que eles têm aulas específicas ou alguma outra atividade extra, eu coloco alarmes específicos nesses dias. Por exemplo, judô, eu preciso buscar o bem em outro horário, então eu tenho esses alarmes. E às vezes podem até pensar, né, às vezes é fácil, né,
todo dia a mesma coisa, mas não é, gente, por conta disso que eu tô falando. Às vezes a gente tem um dia ou a gente tá voltando de um feriado e a gente tem que perceber que nós somos falhos. E se a gente não tiver uma vida muito estruturada, a gente fica gastando tempo com uma bobeira e você tem uma coisa super importante pra fazer aquele dia. É assim que a gente é. E eu vejo cada vez mais pessoas sendo assim. E aí, uma coisa que eu aprendi, né? Desde que eu aprendi, eu sempre falo pra todo mundo e pra mim mesma que tudo aquilo que é urgente na sua vida, se tornou urgente, complicado de resolver, é porque um dia foi importante e você não deu bola. Nada é pra ser urgente. Nada é pra ser urgente. Eu paro pra pensar. O carro, por exemplo, ele tá dando um alerta de manutenção. Se eu não levar ele nas próximas 2 semanas, vai se tornar urgente, mas por enquanto ele é importante. O carro tá dando um alerta de que precisa ser parado para manutenção. Aí cabe a mim fazer o que eu preciso fazer enquanto isso é um alerta de importância. Daqui a pouco o carro pode não andar se eu não for atenta a esse alerta. Vocês estão entendendo? Como é forte essa questão de fazer o que você precisa fazer no tempo certo para que algo que é importante não se torne algo urgente? Muitas das coisas que estão deixando as pessoas ansiosas vêm porque não foram feitas no momento certo. Às vezes é uma conversa que você não teve com seu filho. Eu vejo muita ansiedade na criação de filhos adolescentes, né? E eu tava quase aceitando que é assim mesmo e acabou, mas não precisa ser assim. Se na prevenção, agora como criança, a gente conseguir trabalhar temas, conversas que vão ajudar a gente lá na frente. Ou seja, o que é importante agora eu não posso negligenciar, para que na hora da adolescência eu possa colher os frutos. Então eu tô buscando já informação sobre isso. Com quem? Com especialistas. Eu não sou especialista em educação, eu sou apenas uma mãe. Eu tenho meu feeling, eu tenho a minha história, eu tenho como eu fui criada para usar de ferramenta, mas existem pessoas que são especialistas e que ajudam pessoas. E elas podem me trazer mais técnicas, mais ferramentas. E cabe a mim olhar, estudar e ver o que cabe ou não para mim. Então, a mensagem de hoje é muito clara. Tem uma agenda, fundamental. Tenha alertas no celular, fundamental, para te garantir que mesmo nos dias onde tudo fugiu do controle, você continua produtiva, você continua fazendo aquilo que você se propôs. Né? Não vá pelo feeling, pelo momento, pela animação. Né? Isso parece muito legal quando a gente é muito jovem, mas com o tempo a gente percebe que não é disso que a gente precisa para viver. A gente precisa de constância, de coerência, de uma vida que fale aquilo que a gente acredita. Através de atitudes, através de uma programação, nós termos essa vida planejada vai nos ajudar muito a evitar ansiedade por coisas que constantemente ficam acontecendo e na verdade a culpa é porque talvez lá atrás a gente deixou de considerar isso que era somente importante e agora a gente está colhendo os efeitos, tendo algo urgente para resolver. Eu desejo que você faça um excelente dia.